Ah, pronto. Então, vamos lá, né? Haja coração. A primeira aqui foi o que pode ser feito para o fomento à economia criativa, tanto por parte do poder público, quanto por parte dos empreendedores, da sociedade civil organizada. Existem várias alternativas de se trabalhar a economia criativa dentro dos municípios, na gestão municipal. Falando um pouquinho do poder público municipal com relação à economia criativa, nós precisamos estabelecer políticas vinculadas à valorização da cultura, à valorização da inovação e tecnologia, à valorização de espaços que podem ser convertidos para negócios do segmento da economia criativa. Muitos dos lugares que nós temos visto efervescente nesse novo modelo de desenvolvimento econômico perpassa por restauração de áreas degradadas do município, onde antes, por exemplo, funcionava indústrias e atividades que hoje não existem mais, e vinculando esses novos espaços, convertendo esses espaços em residências da cultura, da economia, em incubadoras de empresas de negócios criativos, em parques de tecnologia que permitam que os jovens ou os cidadãos do município possam ter acesso às novas tecnologias e essas ideias possam ser convertidas em negócios. Então, nós temos diversas questões que podem ser tratadas pelos gestores públicos municipais com esse foco na economia criativa. A gente tem a possibilidade de criação de estruturas icônicas dentro do município, valorizando a identidade local, no sentido de fazer uma atração turística para esse município, capaz de beneficiar, em contrapartida, diversos negócios do segmento da economia criativa. A gente tem os mega eventos, como o caso de Paraty, que criou-se um evento que é a Feira Literária de Paraty, a Flip, e que gera, durante todo o ano, um movimento de negócios capaz de dar sustentabilidade a uma série de pequenos negócios existentes lá em função dessa atividade econômica. Então, são muitas as questões que podem ser trazidas pelo poder público com foco nessa vertente de ter uma economia, um desenvolvimento sustentável que saia dos modelos tradicionais. Um deles é priorizar atividades econômicas que façam parte da vocação municipal e que cause o menor dano possível dentro daquelas esferas que asseguram a sustentabilidade, que é a questão de não trazer prejuízos à cultura, de não trazer prejuízos ao meio ambiente, de criar políticas e indicadores capazes de incentivar para que nós tenhamos na educação de Ilhéus, por exemplo, a formação e a valorização de talentos criativos. A gente não formar e não educar, por exemplo, ter uma política educacional focada em formar talentos e não reproduzir atividades econômicas que já se encontram desgastadas, mas que ainda faz parte do imaginário social como a única atividade capaz de gerar uma condição de vida adequada. Então, a gente precisa estimular espaços como esse, como o Teatro Popular de Ilhéus, né? O espaço de teatro, os espaços de apresentações culturais. Então, há uma série de questões que podem ser feitas pela gestão pública municipal, perpassando também pelos incentivos que podem ser dados a esses negócios que têm alguns critérios que podem ser valorizados. Na visita que a gente fez, por exemplo, à Costa Rica, os empreendimentos que tinham, que implementava políticas de sustentabilidade dentro dos seus negócios, ele acabava recebendo benefícios em termos de alguns possíveis benefícios que poderiam ser ofertados pelo poder público municipal. Mas aí ele precisava apresentar políticas de sustentabilidade dos seus negócios. Então, são muitas. É aquilo que eu coloquei, precisa estar muito alicerçado na vocação, no genius loci do local. O que nós temos aqui
de diferencial e de vantagem competitiva, vinculado aos bens intangíveis que podem ser valorizados. Então, por que não criar políticas de incentivo para esses segmentos, em detrimento da criação de políticas de incentivos para grandes empreendimentos que chegam nessa terra para causar danos às questões ambientais ou para gerar quase ou nenhum emprego? Então, depende muito, gente, qual é o plano de desenvolvimento que o município tem? Qual é o foco prioritário que está estabelecido nesse plano de desenvolvimento municipal? Qual é os incentivos que nós, enquanto empreendedores dos segmentos da economia criativa, que são muitos, todo negócio que agrega valor criativo e simbólico na sua atividade, ele tem um cunho de segmento da economia criativa. Com relação à desburocratização do empreendedor individual, isso é uma questão legal. A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê que um dos critérios a serem cumpridos pela gestão pública municipal é desburocratizar a formalização do empreendedor individual, facilitar o máximo possível para que ele tenha uma liberação o mais rápido do seu alvará de funcionamento. Essa questão vinculada ao IPTU é uma questão que a lei não interfere, porque é uma questão que a prefeitura tem o direito de cobrar o IPTU e utiliza-se dessa estratégia para isso. Não é talvez o mais adequado. O ideal seria que dar condição para que essa pessoa gerasse renda a partir da sua atividade e quitasse. Mas é um critério muito subjetivo entre aquele que não paga porque não pode pagar, porque em um dado momento tem uma condição econômica e financeira não possível de fazer isso, e entre aquele que não paga porque não quer cumprir uma obrigação legal que o cidadão tem. E nessa subjetividade, Rui, talvez seja muito difícil uma tomada de decisão de permitir a abertura do negócio nesse sentido. Mas a lei não faz essa previsão. A prefeitura pode, se quiser, dentro da sua legislação municipal, fazer essa exigência. O que a lei determina é que haja uma desburocratização desse processo, né? Liberando o alvará, fazendo tudo de forma mais rápida e mais célere possível. Pode falar. Acontece que, se eu preciso trabalhar um bar no mercado, eu vou tomar uma representação do meu imóvel. Eu posso fazer o comércio do imóvel que eu preciso trabalhar. Agora, o interior eu moro na minha casa, e não falo no seu. Eu vou trabalhar para entender a nossa família. Aí, quando precisa, não tem intercâmbio. Nessa hora da palavra, o boleto já foi gerado pelo SEBRAE. O boleto não é gerado pelo SEBRAE, assim, é só um esclarecimento, né? Essa é uma política, é uma lei federal que assegura que você possa ter o seu negócio formalizado, você que fatura até R$60 mil, e essa taxa que é cobrada de você é uma taxa não paga para o SEBRAE, mas como recolhimento para a Previdência Social, né? Então, e o que o SEBRAE atuou nessa questão da lei geral foi de criar uma política pública que favorecesse os pequenos negócios. Agora, a gente não tem o poder de interferir em uma tomada de decisão nesse sentido da Prefeitura Municipal, e aí eu concordo com você que cabe uma discussão sobre isso. Que cabe uma discussão e pensar de que forma que a gente pode criar condições para que esses empreendedores individuais possam se estabelecer. Levantamento sobre indicadores da economia criativa. Esse é um problema nacional.
viu, Carlos? É um problema, eu acredito, de ordem mundial, vencido por alguns países mais desenvolvidos, né, como é o caso da Inglaterra e como é o caso de outras nações. Mas no Brasil, no cenário nacional, a gente tem muita dificuldade com os dados. No plano da Secretaria, do plano da economia criativa, feito pela Secretaria Nacional de Economia Criativa, um dos grandes gargalos que se enfrenta com relação a políticas públicas para o setor é a dificuldade de mensurar essa geração de trabalho, essa geração de riqueza que advém da economia criativa. Parte disso era muito em função da informalidade dos negócios da economia criativa, que isso vem se resolvendo ao longo do tempo, mas nós não temos uma previsão de levantamento desses indicadores localmente. Existe no âmbito estadual uma iniciativa começando em Salvador, que também não tem esse levantamento, e que o próximo município que pode ser contemplado é o município de Ilhéus. Mas nós ainda não temos perspectivas e não temos esse levantamento de indicadores do município e nem de indicadores do Estado. Utilização da água, a questão dos resíduos sólidos, essa observação que foi feita sobre a coleta seletiva, acho que é pertinente colocar, e é controle social mesmo. Nós não temos outra alternativa para reverter o quadro que se apresenta de descaso aí no cenário nacional, que não a partir do controle social, Adailson, e infelizmente é uma pena que nós não tenhamos ainda gestores públicos ou tenhamos poucos gestores públicos que estão atentos a essa questão de assegurar a garantia desses recursos que se tornam cada vez mais escassos, criando alternativas de desenvolvimento que possam ser alternativas que ajudem a gente a defender esses recursos que são tão essenciais à vida. Elevou, porque hoje nós temos a coleta funcionando aí por causa da sociedade civil. Porque se depender do poder público, ela não funciona. E nós vamos continuar brigando. Mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca. A cada 4 anos nos é dada a oportunidade de analisar e escolher criteriosamente quem que a gente vai batalhar para ser nossos representantes e cuidar dessas questões, né? Mas você tem razão, é uma questão fundamental, primordial, importante que a gente se debruçasse sobre todos os planos de governo e questionasse os nossos candidatos sobre como que eles vão lidar com questões tão importantes para o município quanto estas.